Pai Celestial, meu coração está pesado hoje, mas também cheio de uma esperança profunda. Sei que muitos de nós, neste momento, carregamos fardos pesados, enfrentando lutas invisíveis e batalhas diárias contra forças que nos tentam afogar em meio à escuridão. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os governos deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E como você, Pai, sabe, não estamos sozinhos nessa luta. A nossa jornada é marcada por momentos de incerteza, de angústia, de medo. Mas, em meio a essa tempestade, existe um refúgio, um escudo que nos protege da fúria da adversidade. Essa proteção não reside em nós, mas em Ti, em Jesus, em Sua infinita e inesgotável misericórdia. Precisamos reconhecer que nossas forças, por mais que sejam vastas e poderosas, são limitadas. Mas a Tua força, o Teu amor, o Teu poder são infinitos. A vida, muitas vezes, parece um labirinto sem saída. Lutamos com as tentações, com as pressões, com as adversidades que nos cercam. Mas, em meio à confusão, existe uma luz, um farol que nos guia. Essa luz é a Tua palavra, a Tua promessa de proteção, o Teu amor incondicional que nos abraça e nos consola. E é essa luz, esse amor, que quero compartilhar com todos aqueles que estão em busca de um porto seguro, de um refúgio em meio à tempestade. Precisamos, hoje mais do que nunca, nos conectar com o Teu poder. Precisamos nos conectar com esse amor. Este momento é um convite para que nos unamos em oração. É um chamado para que reconheçamos a importância da proteção espiritual, para que nos libertemos das amarras do medo e da angústia. É uma oportunidade de clamar pelo Teu amparo, de buscar a Tua força e a Tua presença em meio à adversidade. E ao fazermos isso, vamos transcender nossos limites e encontrar um sopro renovador de esperança. Vamos, juntos, mergulhar nesse mar de fé e encontrar o caminho para a vitória. Vamos declarar Tua presença, vamos nos conectar com Tua sabedoria, vamos declarar a Tua vitória sobre as trevas. Mas a batalha não se limita a confrontos externos. Há uma guerra interna, uma luta constante contra os nossos próprios demônios, os nossos medos, as nossas inseguranças. Esses inimigos, muitas vezes, são mais sutis, mais implacáveis do que qualquer força externa. Eles se insinuam em nossos pensamentos, nos afogam em dúvidas, nos impedem de enxergar a luz. Precisamos estar vigilantes, reconhecendo essas lutas internas como parte essencial da nossa jornada espiritual. Imagine-se como um agricultor cuidando de uma plantação frutífera. A terra fértil representa a nossa fé e as árvores as nossas aspirações. Mas, inevitavelmente, brotam ervas daninhas que ameaçam sufocar a plantação. Essas ervas são as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas dúvidas. E assim como o agricultor precisa remover as ervas daninhas para que as árvores cresçam fortes e saudáveis, nós precisamos confrontar as nossas lutas internas para que nossa fé floresça. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta pressões no trabalho. Talvez você sinta que está sendo injustamente tratado ou que suas habilidades são subestimadas. Essas emoções negativas podem se transformar em um obstáculo, impedindo-o de enxergar a bênção que Deus tem reservado para você naquele ambiente de trabalho. Em vez de se deixar levar pelas sombras da dúvida, invoque a fé, confie nas promessas divinas e se fortaleça na palavra. Além disso, a nossa luta interna não se limita a experiências negativas. Ela também se manifesta em nossos desejos de aprovação humana, em nossa busca incessante por reconhecimento. Esses desejos, por mais inocentes que pareçam, podem se tornar labirintos que nos afastam do caminho de Deus. Precisamos nos lembrar que a verdadeira aprovação, a verdadeira glória, vem de Deus, não do mundo. Busquemos então a aprovação divina e a força para nos mantermos firmes em nossos princípios. Outro aspecto crucial desta batalha interna é a importância da resiliência. A vida nos lança desafios, momentos de desânimo, provações que parecem intransponíveis. Mas, como o aço que se torna mais forte no fogo, a nossa fé se fortalece através da adversidade. Aprendamos a nos levantar após as quedas, a extrair lições dos erros e a perseverar na fé, mesmo em meio às tempestades. E em cada experiência, aprendamos com o Senhor. Por outro lado, a batalha espiritual não se limita apenas às lutas internas ou externas.
Ela se manifesta também nas relações interpessoais, nas nossas interações diárias. Como um rio que se bifurca em múltiplos afluentes, as nossas ações podem nutrir ou contaminar a atmosfera ao nosso redor. Considere, por exemplo, a importância de uma palavra gentil, um gesto de compaixão, uma atitude de perdão. Essas ações, aparentemente pequenas, podem ter um impacto profundo, como uma pequena faísca que acende uma grande fogueira. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta conflitos com um colega de trabalho. Em vez de se deixar levar pela irritação ou pelo ressentimento que podem alimentar o mal-estar, procure entender a perspectiva do outro. Imagine um jardim onde flores e ervas daninhas crescem juntas. A sua tarefa não é exterminar as ervas, mas cultivar as flores. Se você se esforçar para compreender as razões por trás do comportamento do seu colega, poderá encontrar uma solução mais construtiva. Talvez ele esteja passando por uma situação pessoal difícil e a sua compreensão poderá fazer toda a diferença. Além disso, a nossa capacidade de perdoar é essencial nesta batalha. Perdoar não significa esquecer, mas sim libertar-se do peso da amargura e do rancor. Imagine uma mochila carregada com pedras de ressentimento. Essas pedras, com o tempo, podem pesar tanto que dificultam a caminhada. Ao perdoar, você joga essas pedras fora e sua jornada se torna mais leve e mais serena. Outra faceta crucial dessa batalha é reconhecer a importância da escuta atenta. Muitas vezes, estamos tão preocupados em expressar nossos pontos de vista que não nos damos ao trabalho de ouvir o outro. Assim, perdemos a oportunidade de entender as necessidades e as preocupações dos outros. Isso pode levar a conflitos desnecessários. Imagine dois rios que, ao invés de fluírem juntos, se chocam em um encontro implacável. A escuta atenta, por outro lado, pode construir pontes de entendimento. Finalizando, devemos entender que esta batalha espiritual não é uma jornada solitária. Deus nos concede a graça de estarmos em constante comunhão consigo. Nesse sentido, devemos buscar constantemente a sua orientação, o seu amparo e a sua força. Só com a sua presença constante podemos enfrentar as adversidades e superar as nossas fragilidades. É nesse ponto de intersecção entre a nossa jornada pessoal e a presença divina que a verdadeira vitória se manifesta. Entretanto, essa batalha espiritual não se resume a grandes confrontos épicos. Ela se manifesta nas pequenas escolhas que fazemos a cada dia. Imagine um jardim cultivado com amor e dedicação. Cada semente plantada representa uma decisão, cada rega um ato de fé. É nas pequenas ações diárias que cultivamos a nossa força espiritual, a nossa resistência. Agora, considere como isso se aplica quando você precisa tomar uma decisão importante. Talvez você precise escolher entre duas opções, ambas aparentemente boas, mas com potenciais consequências diferentes. Em vez de se deixar levar pelo medo ou pela ansiedade, procure a orientação divina. Busque discernimento, peça sabedoria e confie que a escolha certa surgirá. Essa escolha, embora aparentemente simples, pode ser um marco na sua jornada espiritual. De maneira similar, a nossa postura diante das tentações é fundamental. Como um rio que encontra obstáculos no seu curso, a nossa fé pode ser testada por impulsos e desejos contrários aos nossos valores. Nesses momentos, a nossa capacidade de resistir, de manter o foco na nossa jornada, é crucial para a nossa perseverança. Considere, por exemplo, a tentação de recorrer à fofoca para aliviar sentimentos de frustração. Em vez de ceder à tentação, procure um caminho mais construtivo. Pratique a compaixão, a escuta atenta e a busca pela solução do problema em si. Esse tipo de resistência, embora sutil, é uma demonstração tangível da nossa força espiritual. Além disso, a nossa capacidade de perdoar a nós mesmos é essencial para o crescimento espiritual. Somos seres humanos imperfeitos e, inevitavelmente, cometemos erros. Em vez de nos afogarmos em autocrítica e culpa, procuremos o perdão divino. Reconheçamos que o arrependimento sincero e a busca pela correção são passos importantes para o crescimento espiritual. A autocompaixão, aliada ao desejo de melhorar, é fundamental nesse processo de fortalecimento interior. Finalmente, a prática da gratidão é um pilar fundamental nessa batalha. Em meio às lutas e às adversidades, cultivar a gratidão por nossas bênçãos, grandes ou pequenas, é uma forma de fortalecer a nossa fé. Agradecer por cada dia, por cada oportunidade, por cada relacionamento, é reconhecer a presença divina em nossa vida.
Essa atitude de gratidão cria um escudo protetor contra as trevas. Contemplando a jornada até aqui, percebemos que a batalha espiritual não é um confronto isolado, mas um processo contínuo, uma teia intrincada de desafios e oportunidades. É como navegar por um rio caudaloso, o que nos tece a uma rede de apoio, de compaixão, de orientação. Esse fio nos mantém firmes, mesmo quando o rio se torna implacável. As reflexões sobre as nossas interações diárias, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos pensamentos, revelam um caminho de discernimento e de sabedoria interior. É como a descoberta de um mapa que revela os atalhos, as rotas mais eficazes para alcançar a nossa meta, não de forma individual, mas como parte de uma comunidade. Esse mapa está escrito em nossa jornada, em nossas relações, em nossas lutas diárias. Agora, olhando para frente, percebemos que a nossa capacidade de enfrentar as adversidades não está em nossa força, mas na nossa fé. É como uma planta que se ergue diante de um vento implacável, sem se desviar de seu propósito. Essa planta, que é a nossa alma, se fortalece com cada desafio e se torna mais bela à medida que a batalha prossegue. Refletindo sobre este percurso até agora, percebam que a jornada não é um destino, mas uma experiência contínua de crescimento espiritual. É um processo de descoberta, de aprendizado e de transformação. A cada passo, somos moldados, aprimorados, tornando-nos mais fortes, mais resilientes, mais próximos de Deus. A nossa fé é como um farol, guiando-nos em meio à escuridão e iluminando o caminho para uma vida mais plena, mais significativa, mais próxima do divino. A jornada espiritual continua. A jornada espiritual, como um rio caudaloso, serpenteia através de nossas vidas, carregando consigo as águas cristalinas da fé e as correntes turbulentas das provações. Ao longo de sua trajetória, aprendemos a navegar não apenas pelas águas calmas, mas também pelos redemoinhos e as cachoeiras da existência. A verdadeira força nesse contexto não reside na capacidade de controlar a força das águas, mas na capacidade de fluir com elas, de se adaptar à correnteza e, ao mesmo tempo, manter o foco na bússola do nosso propósito. A jornada, assim, se transforma em um convite para a introspecção, para a busca incansável pela compreensão de nós mesmos e do nosso lugar no universo. Não se trata de uma busca individualista, mas de uma jornada coletiva, onde a compaixão e a compreensão mútua se tornam instrumentos essenciais para a navegação. A força da comunidade, assim como as margens de um rio, oferece sustentação e direção, permitindo que cada um de nós se fortaleça com a energia da união. A proteção espiritual, então, emerge não como um escudo contra o mundo, mas como uma bússola que nos guia através dos desafios. Ela não se manifesta como uma armadura inabalável, mas como a sabedoria de escolher o caminho mais sábio, o direcionamento mais eficaz, em cada bifurcação do rio que percorremos. A capacidade de discernir a voz de Deus nas quietudes e nos ruídos do cotidiano, se torna a nossa principal ferramenta de proteção. Portanto, a verdadeira proteção não se encontra em uma armadura externa, mas na fortaleza interior, na resiliência que cultivamos através da fé e da perseverança. É a capacidade de nos conectar com a nossa essência divina, de reconhecer a presença de Deus em cada detalhe do nosso caminho, em cada encontro, em cada desafio. Assim, a nossa jornada se transforma em um testemunho de fé e esperança, um testemunho de que, mesmo nas águas mais turbulentas, existe sempre uma luz, uma força maior que nos sustenta e nos guia. A prática começa agora. O convite para a introspecção, o compromisso com o autoconhecimento e a busca pela conexão com o divino se tornam, então, não apenas uma aspiração, mas uma realidade palpável. A jornada espiritual não é um destino final, mas um estado de espírito, um compromisso contínuo com o crescimento pessoal e a busca pela santidade. Que a luz da fé ilumine nosso caminho e que a força do amor divino nos guie em cada passo, a cada decisão, a cada encontro. Que assim seja.